Então, boa noite a todos, né? Então hoje vamos fazer um evento prévio, né, sobre o espiritualismo racional, exatamente como fizemos no mês de dezembro, né? Novembro, que é um evento que vai anteceder o evento de amanhã do Paulo, né? Que é sobre o contexto do espiritismo. Hoje é com a Ju, né? A gente já falou bastante coisa com ela no evento de novembro, que está gravado lá no Facebook, no YouTube também, o evento lá de novembro, que tem exatamente o mesmo título, só muda o mês. E aí a Ju agora acho que vai rever alguns conceitos e vai tentar ampliar alguns outros que nós não falamos da outra vez. Né? É com você aí, Juliana. Vamos embora. Boa noite. Muito bom, né? Estar aqui juntos. Feliz ano novo para nós, que seja um ano de bastante estudo, aprendizado aí para todos nós, que a gente possa seguir juntos, né? Aprendendo a doutrina. Vou compartilhar aqui a tela e sempre a gente segue daquela mesma forma, né? Quem quiser falar, a qualquer momento pode falar. Tá aparecendo para vocês? Tá? Tá sim. Sim. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Na outra vez que a gente fez o estudo do espiritualismo racional, a gente falou um pouquinho do contexto histórico, né? Que surgiu o espiritismo, sobre o domínio da igreja, né? Que Kardec traz para nós lá a questão do domínio da igreja, a aceitação de dogmas, a questão da queda, o castigo, a recompensa, e também o quanto que essas ideias suscitaram nos homens uma incredulidade, porque com a inteligência emancipada, o homem começou a se fazer questionamentos, né? E aí surge o materialismo. A gente não vai aprofundar nisso hoje, porque acho que lá na outra live tem bastante disso que a gente comentou, né? Só para a gente dar uma retomada nesse contexto histórico, porque tem a ver com tudo que a gente, né, vai estudar um pouquinho hoje. Então, na Gênese, Kardec vai falar, né, que a religião precisava de mais força, né? Então, ela era apresentada como absoluta, infalível, imutável, não poderia se discutir, né? E disso resulta o princípio da fé cega e de uma obediência passiva, onde muitas vezes o que te conduz é o medo de errar, o medo do castigo, o medo da punição, o medo de ter uma ação, e isso paralisa. Então, é importante a gente, né, ficar com esse pensamento, porque mais para frente um pouquinho a gente vai falar bastante sobre essa questão, né, do medo como uma emoção fisiológica. E aí a gente perpassou, né, sobre os questionamentos que se tinha ali no período materialista. E se houvesse alguma coisa além do túmulo, né? Seria interessante saber, porque se houver algo, todos temos que passar, porque todos morremos, né? Essa é uma certeza. E aí vem os questionamentos: como se fica? Bem, mal? Se sobrevivemos, certamente não será o nosso corpo. Então temos uma alma? E de onde vem? Para onde vamos? Então, isso era um dos questionamentos que Kardec trabalha lá na Revista Espírita, né, de 1863. E a gente vai ver aqui um pouquinho, a gente viu, né, um pouquinho sobre o Eduardo França, ele falando um pouquinho do Meri de Bihan, a gente estudou, né, um pouquinho do Meri de Bihan, e aqui é um trechinho do Céu, o Inferno, né, da edição autêntica, a tradução da FEAL. Então, Kardec coloca, né, na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação
e criaram essa diversidade de sistemas que compartilham e que compartilham ainda as crenças. Se alguns homens de elite em diversas épocas entreviram um lado da verdade, a massa ignorante permaneceu sobre o império dos preconceitos que geralmente lhe eram impostos, né? E aqui ele fala dos materialistas, né? E dos outros. Então, os materialistas estavam apavorados pela responsabilidade do futuro e, querendo gozar o presente sem constrangimento, procuram enganar-se e proclamam o nada após a morte, crendo assim manter a consciência tranquila. Tem as questões que acontecem depois da morte. Para onde você vai? Existe uma condenação eterna? E esse é um questionamento importante, né? Porque a gente caminha para a morte. E aí a gente falou, né, um pouquinho do contexto histórico da igreja, a moral heterônoma, atos passivos, a fé cega, a obediência passiva, o materialismo, né, seguindo na mesma linha, uma moral heterônoma, condicionamento, e a gente estudou um pouquinho do espiritualismo racional, né, trazendo uma proposta de uma moral autônoma, o indivíduo, né, com a sua ação ativa, o ato do dever como um fundamento da moral e as faculdades da alma, a razão, né, a vontade, a imaginação. Então, a gente viu, né, um pouquinho do contexto histórico do Bihan, quando ele traz a questão da sensação fisiológica, que é diferente da percepção. Aí a gente viu a questão do espiritualismo racional, né, a questão do que é a filosofia, né, como sendo o livre exame. Então, aqui ele faz um resuminho, né? A filosofia é a sabedoria fundada sobre princípios adquiridos pela livre reflexão. A gente viu também um pouquinho, né, como que se organizava esse estudo das ciências morais, as ciências filosóficas, né, que se dividia entre ciências psicológicas e ciências metafísicas. Na psicológica, eles estudavam, né, o estudo dos fatos do espírito humano, a lógica que estudava a razão, que buscava o estudo do verdadeiro, e a moral teórica e prática, né, a vontade, o estudo do bem. E a estética, que é o estudo do belo. E nas ciências metafísicas, tem a psicologia racional, que vai estudar a alma e o corpo, a cosmologia racional, matéria e vida, e a teodiceia, Deus, seus atributos e sua providência. Então, aqui, na psicologia, né, ela vai estudar as faculdades do seu estado real. Então, a lógica é o estudo das leis do entendimento, né, e a busca é um entendimento infalível. A moral é o estudo das leis ideais da vontade, é uma vontade impecável. E o entendimento e a vontade não são as únicas faculdades, existe a imaginação, que é estudada pela estética. E aí a gente vê aqui, né? O fim do entendimento é a verdade. O fim da vontade é o bem e o fim da imaginação é o belo. Então, essas três ciências se relacionam, né, com a filosofia do espírito humano, porque elas vão estudar as faculdades da alma. Aqui é um trechinho do livro do Eduardo Ferreira França, né, Investigações de Psicologia, tem ele em português, a gente tem ele em PDF. E aqui ele está falando um pouquinho, né, sobre o que é o homem, um pouquinho dos sistemas, das explicações, né, que os sistemas trazem sobre o que são os homens. E aqui ele traz, né, uma reflexão do João Freud.
que há no homem duas ordens bem distintas de fenômenos, os fisiológicos e os psicológicos, que a separação entre a fisiologia e a psicologia afirma-se em uma base sólida. E aí aquele quadrinho, né, que a gente estuda bastante, a diferença da vida animal, que está ligada à questão do corpo, e é a causa dos fenômenos fisiológicos, atos passivos, sensações, fisiologia, instinto, dor, prazer, as paixões, e as questões da alma, né, como causa dos fenômenos psicológicos. Então, uma ação ativa, hábitos adquiridos e as três faculdades que a gente viu. Então, lá no livrinho, né, Pequenos Elementos de Moral, do Paul Janet, é um livrinho pequeno, né, deve ter umas 90 páginas mais ou menos, ele faz um resumo, né, do que ele trata ali nos dois tratados elementares de filosofia. E aí a gente trouxe uns trechinhos, né, para a gente estudar. Então, ele vai falar que se distingue no homem uma dupla natureza, o corpo e a alma. De um lado, a inteligência e os sentimentos, a vontade. De outro, os sentidos, né, e as paixões. O que distingue o homem do animal é levar-se acima dos sentidos, ou seja, acima das questões, né, da vida animal, da vida no corpo. Aí ele fala aqui, né, que às vezes, por fraqueza, a gente pode ser arrastado para o mal, mas é impossível não amar o bem mais do que o mal quando se conhece verdadeiramente o bem. Sendo o homem duplo, como vimos, estando ligado ao corpo e à animalidade por um lado, como pelo outro é ligado a Deus, a verdade e a justiça. Decorre daí que nele uma guerra intestina, e que sua razão de um lado lhe mostra o bem, enquanto a sua paixão o arrasta ao prazer. Então, quantas vezes, né, a gente estuda no Livro dos Espíritos, na Gênese, né, em todos os livros da codificação, o quanto que o domínio, né, quando a gente se deixa dominar pela matéria, a gente está vivendo muito mais a vida animal do que as questões espirituais, a gente enquanto espírito. O dever é o fundamento da moral, né, para os espiritualistas. Então, Janet coloca assim: dizer que o bem é obrigatório é dizer, então, que nós nos consideramos como obrigados a realizá-lo, sem sermos forçados a isso. Ao contrário, desde que o cumpríssemos à força, ele deixaria de ser o bem. Ele deve, portanto, ser livremente realizado, e o dever pode ser definido como uma necessidade consentida. Então, muitas vezes a gente vê, né, essa palavra obrigação, mas essa palavra, como às vezes a gente também estuda na doutrina, a submissão, seja submisso a Deus, ela está associada à questão do entendimento. Porque uma vez que você compreende o bem, você sabe discernir o que é o bem e o mal, você tem o dever moral, a obrigação moral de agir no bem. E não no sentido de uma submissão cega, né? Onde você não compreende o porquê você faz aquilo, porque isso é eu vou agir, né? Baseado nas minhas emoções, principalmente o medo. Então, você não é considerado, né, um agente moral, porque você não está fazendo uso do seu livre-arbítrio, não está fazendo escolhas. E aqui ele coloca, né, que é um agente moral aquele que age, aquele que é capaz de fazer o bem. Então, quando você, né, tem um entendimento do bem e do mal, você tem uma responsabilidade,
né? Com essa lei moral. Por isso que ele usa a palavra obedecer, no sentido de você compreender e fazer as suas escolhas livremente. Olha o que ele fala aqui. Para que um agente moral seja obrigado a obedecer à lei, é preciso que ele a conheça e a compreenda. Então, aqui é um ponto fundamental que a gente vai pensar na questão do espiritismo, né? Quando a gente fala, né, a gente tem que seguir a lei de Deus, obedecer à lei de Deus, não cegamente, por medo de Deus, por medo do castigo, ou fazer uma ação boa em busca de uma recompensa. Porque não é assim que Deus se relaciona conosco. Então, quando a gente consegue compreender, a gente tem essa obrigação moral. É igual quando você é criança, você vai exigir do seu filho, ou quando você é criança, sua mãe vai exigir de você que você tenha uma responsabilidade moral sobre aquilo que você ainda não consegue compreender. Então, se você ainda não compreende, você não tem como ser um agente moral perante aquela circunstância, aquela situação, porque a gente tem que, né, pensar também que a psicologia, como o Janet trata um pouquinho mais para frente, ele vai diferenciar, né, as atitudes, as ações, as circunstâncias, a capacidade de compreensão daquele indivíduo frente àquela circunstância, frente àquela situação. Então, isso também é importante, né? Porque isso tem a ver, quando o Kardec vai trabalhar a questão da responsabilidade moral. Quando começa para nós espíritos a responsabilidade moral, né? Porque aqui ele está se referindo à questão da personalidade, mas no sentido do espiritismo, vamos estudar, né? Isso referente a nós como espíritos. Aí ele coloca aqui que nós temos um discernimento natural, né? Um certo conhecimento da lei, um discernimento natural do bem e do mal. Esse discernimento é o que se chama consciência, ou às vezes senso moral. E aí ele coloca que a consciência é um ato do espírito, é um julgamento, tá? O sentimento moral, né? Ele vai colocar que quando o bem e o mal são realizados, né? Seja por outra pessoa ou por nós mesmos, determinam em nós emoções, afetos de diversas naturezas. E o conjunto disso é o que se chama de sentimento moral. Vamos lá. O livre-arbítrio. Não basta que o homem conheça e distinga o bem e o mal, e experimente por um ou outro sentimentos diferentes. É preciso ainda, para ser um agente moral, que o homem seja capaz de escolher entre um e outro. Não se pode ordenar-lhe o que ele não poderia fazer, nem lhe proibir o que ele seria forçado a fazer. Então, esse poder de escolher é a liberdade ou livre-arbítrio. Então, disse, né, de um agente livre que possui o discernimento do bem e do mal, que ele é responsável por suas ações, elas prestar contas e sofrer suas consequências, porque ele é, então, a verdadeira causa. E aí ele traz, né, a questão da qualificação das ações, que isso também é importante, né? Se uma ação ela já foi feita, ou se ela ainda está por fazer, se ela só está ali no meu pensamento, se eu penso, mas eu não cometo o ato, né? Mas aqui ele está falando especificamente das ações. E aí ele, né, separa as ações em graus. Umas são belas, admiráveis, sublimes.
Enquanto que as ações más pode ser uma simples falta, ora um crime. Então, a psicologia faz essa diferenciação das ações. E ele coloca, né? Eu sempre gosto de trazer, porque o Espiritismo traz, né? Nosso planeta como provas e expiações. Então, o que seria uma prova, né? Então, ele coloca aqui, a vida humana se apresenta sobre 2 aspectos. O homem pode escolher entre ambos. Esse poder é a liberdade. Então, esses 2 aspectos é o quê? O bem e o mal. Para que você escolha, é preciso que você tenha discernimento. Porque tendo discernimento, você se torna um agente moral, porque você emprega a sua vontade na sua escolha. Então, ele fala aqui, essa escolha é difícil e laboriosa, exige de nós esforços incessantes. Então, lembra que quando ele estava ali um pouquinho mais para trás, quando a gente viu que ele fala que a gente tem, né, uma luta intestina dentro de nós, as nossas escolhas enquanto alma e as nossas questões do corpo, porque estamos na matéria. Então, a gente está submetido às questões da matéria. Entre elas, as paixões, né? Lembra que ele falou do arrastamento das paixões, quando a gente se deixa dominar? Então, é nesse sentido que, em muitas circunstâncias da vida, a gente está lá, né? Na prova. E aí, quem eu vou agir dominado pela emoção, eu vou fazer uso da minha razão para escolher. Então, isso exige de nós esforços, porque a gente ainda não domina a matéria, né? Que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo com Kardec, lá na Gênese. Então, ele fala, é por isso que a vida é chamada uma prova, e é com frequência representada como um combate. Não se deve, portanto, imaginá-la como um jogo, e sim como um viril e corajoso esforço. A luta é a sua condição, né? Então, a gente luta contra as nossas questões. Eu vou agir igual um animal ou eu vou agir igual uma alma? Eu vou usar a minha faculdade da razão para escolher livremente ou eu vou me guiar pelas minhas emoções? Então, essa reflexão que ele está trazendo aqui faz um link com o que ele falou ali naquele slide anterior. Depois eu passo lá no... Não sei se eu cheguei a passar ou se era o mesmo, mas aí eu passo para o Satir para ele compartilhar, eu compartilho lá direto. Não lembro se eu cheguei a passar o outro. Mas deixa eu... ele está trabalhando aqui, né, a questão da consciência moral. Esta faculdade de reconhecer a lei moral e de aplicá-la a todas as circunstâncias que se apresentam é o que se chama consciência. A consciência é, pois, o ato do espírito pelo qual aplicamos as regras gerais estabelecidas pela moral. Há um caso particular, há uma ação a fazer ou uma ação já feita, né? Então, quando eu já pratiquei, eu preciso refletir sobre essa ação. Ela é o poder que ordena e também o juiz interior que condena ou absolve. Por um lado, ela dita o que é preciso fazer ou evitar. Por outro, julga o que foi feito. Com isso, ela é a condição do cumprimento de todos os nossos deveres. Porque aqui a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, ele falando, né, do estudo da moral prática e da moral teórica, que vai estudar os 4 deveres. Deveres para com Deus, para conosco mesmo, para com os outros, e o Janet acrescenta uma 4ª classe, que é o deveres para com os animais, né? Aí aqui ele coloca, sendo a consciência o julgamento prático, que em cada caso particular, ou seja, em cada circunstância, em cada situação que você vai vivenciar, você decide entre o bem e o mal.
Não se pode pedir a cada homem senão uma coisa: agir de acordo com a sua consciência, né? Porque ele vai trabalhar a questão da consciência ignorante, né? E aqui ele está dando o exemplo da criança que atormenta os animais, nem sempre ela faz por maldade, mas ela ignora ou não pensa que os faz sofrer, né? Aqui, novamente, ele está falando da personalidade, né? Talvez quando essa criança for ali explicado para ela, né? Olha, o animalzinho tem sistema nervoso, ele sente dor do mesmo jeito que você. Se você apertar, ele vai sentir a mesma dor que você sente se eu apertar o seu braço. Então, cuidado quando você pegar ele. E assim, ela vai compreender, né? Mas olha o que ele coloca. É o progresso da razão humana, ou seja, a razão, ela está associada ao entendimento. Então, é o progresso do entendimento que nos ensina a cada dia a conhecer melhor a diferença entre o bem e o mal, né? A gente precisa desenvolver primeiro o raciocínio, a inteligência, para poder compreender. E aqui ele está falando do sentimento moral, né? Ao mesmo tempo que o espírito distingue entre o bem e o mal por um julgamento que se chama consciência, o coração experimenta emoções e afeições diversas, abarcadas pelo nome comum de sentimento moral. São os prazeres ou as dores que nascem em nossa alma, à vista do bem ou do mal, seja em nós, seja em outro. E aqui a liberdade, né? Para a gente fechar essa parte. O homem é um agente moral. O homem ou o agente moral é livre, como dissemos, quando se acha em estado de escolher. Todas as vezes que você age condicionada, você não é considerado para a psicologia um agente moral, porque você não está fazendo uso das suas faculdades enquanto uma alma. Então, você não é um agente moral, né? Porque você emprega a sua vontade na sua escolha. E aí você escolhe naquela sua ação se você vai ter uma ação boa ou má. Então, ele fala assim, né? A liberdade supõe sempre a posse de si mesmo. Pela satisfação moral que acompanha uma boa ação, pelo remorso ou arrependimento que segue as más, né? Então, aqui, ele está falando muito próximo do que Kardec coloca lá, na verdade, os espíritos, né? Porque está na resposta, lá na 122. Ele fala: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, né? Então, aqui, a liberdade supõe sempre a posse de si mesmo. Você precisa ter consciência de si, consciência das suas escolhas, compreensão do bem e do mal, para que daí você escolha livremente. E a questão da responsabilidade, né? Sendo o homem livre, é por isso mesmo responsável por suas ações, porque é ele que escolhe quando ele está, né, com a sua capacidade de escolha. Elas lhe são imputáveis. Essas duas expressões têm quase o mesmo significado. A diferença é que a responsabilidade se refere ao agente e a imputabilidade se aplica às ações. As duas condições fundamentais da responsabilidade moral são o conhecimento do bem e do mal e a liberdade de ação. E aí o Espiritismo vem explicar, porque um dos questionamentos que existia no espiritualismo racional é por que uns são mais inteligentes e outros não? Por que uns têm um desenvolvimento moral tão grande e outros não? Como que as almas são criadas? Perfeitas? Se são criadas perfeitas, por que nós vemos
né, pessoas agindo tão próximo da animalidade. Eles não tinham a resposta. Quem vai trazer essa resposta é o Espiritismo, né? Trazendo um entendimento de que as almas são criadas na sua nulidade moral, né? Simples e ignorante. Então, ele está colocando essas duas condições, o conhecimento e a liberdade de ação, que não adianta você ter o conhecimento e não ser um agente moral, você não empregar a sua vontade para fazer a escolha. Aí ele está colocando uma observação, né? Porém, quando essas duas condições variam, a responsabilidade varia, e na mesma proporção. Então, naquela determinada circunstância, naquela situação, aquele indivíduo na sua ação, ele fez o uso da sua razão no momento da sua escolha, ele ponderou. E aí a gente vai entrar na questão da vontade, né? A consciência me atesta com toda a certeza da convicção que sou uma força, que possuo um poder capaz de dirigir todas as minhas faculdades, que sou uma causa produtora de efeitos que me atribuo a mim só, finalmente, que sou uma pessoa. Esta força que sou eu, que se identifica comigo, é a vontade. Tá? Está lá no livro do Eduardo França, no Investigações de Psicologia. A imaginação, uma verdadeira faculdade criadora, que não só cria combinação nova, mas concebe outros elementos que nascem da sua própria essência. E aí aqui ele traz um exemplo. O poeta apodera-se muitas vezes de uma ideia já fornecida pela inteligência e a reveste de roupas próprias. Mas muitas vezes essa ideia surge de repente de seu espírito, não sabe de onde lhe veio e como lhe veio. A liberdade, né? Aqui é o Eduardo falando também. Chama-se ação livre aquele cujo princípio reside em si mesma, aquele que é o resultado de uma causa, que obra em virtude de sua energia própria, sem ser impelida por uma força estranha. Então, não existe nada externo. E nem a força das paixões. Aqui, novamente, ele falando, né? Enquanto não nos considerarmos de posse de nós mesmos, não qualificamos de boas ou de más as nossas ações. A existência destas noções no seio da inteligência humana é um fato. Os atos humanos são a ocasião pela qual essas concepções se manifestam. Porque eles estudavam o quê? Os fatos do espírito humano, ou seja, as ações humanas. Uma alma usando um corpo, né? Que é um estudo diferente do que o espiritismo traz, né? Porque ele vai estudar a alma no seu estado no mundo moral. Não é, todavia, a propósito de todas as ações praticadas que essas concepções surgem. É somente a propósito daquelas que atribuímos a nós e aos nossos semelhantes como agentes livres. Esse modelo não é formado senão depois que concebermos a noção do bem e do mal, e que não é ele o resultado da única faculdade da razão, mas um produto que intervém a imaginação criadora. É impossível que concebamos o bem sem conceber ao mesmo tempo que deve ser praticado. No momento em que violamos esta lei, sentimos que nos obrigava e conhecemos que praticamos o mal. É aquilo que a gente estava falando, a mesma coisa que Kardec depois vai, né, falar da questão do sentimento íntimo. Quando você compreende a lei e você age fora dela,
você está violando a lei. E você sente que você era obrigada a ter agido diferente. Porque uma vez que você compreende, você tem uma obrigação moral. Mas isso sempre para, né, o espiritualismo racional está ligado à questão da compreensão, do entendimento do bem e do mal, tá? E aí a questão da moral prática e da moral teórica. Então, o objeto da moral. Então, aqui já é o Paul Janet falando. A moral é a parte da filosofia que trata da lei e do fim das ações humanas. Tem por objeto o bem, como a lógica tem por objeto o verdadeiro. E assim como assim como a lógica, uma ciência, ao mesmo tempo teórica e prática. E por isso se divide em duas partes, teórica e prática. Como a moral prática, ela vai estudar o dever, como moral teórica estuda os deveres, aqui eu escrevi errado. Aqui, na moral prática, ele vai colocar aquelas 3 classes que eu falei, né? Os deveres para conosco, para com os outros homens e para com Deus. E o Janet, lá no tratado, ele acrescenta a 4ª classe, que é o deveres para com os animais. E aí, lá no tratado, ele vai aprofundar, né? A questão de Deus, ele vai trabalhar item a item bem aprofundado. Então, aqui é importante a gente refletir sobre a questão de Deus, né? Porque no espiritualismo racional, eles tinham o estudo da teodiceia, que estudava Deus, seus atributos, sua providência. E olha o que o Eduardo, eu acho muito bonita essa parte do livro que ele fala sobre Deus. Então, ele coloca assim, ó, temos a ideia de perfeição, do poder perfeito, da inteligência perfeita, da bondade perfeita. Nem a nós, nem a nenhuma coisa que conhecemos pertencer a esses atributos. Cremos, portanto, que há uma existência que nos deve possuir, e esta existência é Deus. E se não chegamos à ideia de Deus pela ideia de perfeição, pelo menos essa ideia de perfeição corrobora a ideia de Deus. Em todo caso, é pela reflexão, pela indução que atingimos a ideia de Deus e de seus atributos. Atributos esses que variam conforme o grau mais ou menos desenvolvido de nossos conhecimentos. Porque lá quando a gente vai ver no estudo da teodiceia, eles vão estudar, e na psicologia racional, na psicologia experimental, na racional, eles vão estudar do real para o absoluto. Então, o real somos nós, o absoluto é Deus. Por isso, o bom, o belo e o verdadeiro. Lembra que eu mostrei ali? O objetivo, um bem infalível, uma verdade, né? Absoluta, verdadeira. E quando ele vai estudar o belo, então são essas 3 faculdades que ele está se referindo, que eles vão estudar do real para o imaginário. Diga, Gê. Então, essa percepção de Deus para os espiritualistas, né, racionais, era completamente diferente do Deus da religião, né? Da época lá e de hoje, né, atualmente também. Não é isso? Completamente diferente. É por isso que a gente vê, né, quando a gente estuda lá no livro Autonomia, a questão de como isso foi tirado, né, das escolas, questão política, unida com a questão da igreja, se tirou isso, né, da possibilidade, porque o quanto que isso traz de entendimento, esse estudo, né, de Deus, porque muitas vezes a gente não para refletir, mas todas as circunstâncias da nossa vida que a gente vai passar, a gente
acessa os nossos filtros, as nossas crenças. E aí eu vou interpretar essa situação que eu estou vivenciando de acordo com a crença que eu tenho de Deus. Isso que eu estou vivenciando é um castigo? É uma punição? Eu mereço? Ah, se Deus colocou isso na minha vida, é porque eu mereço. E aí a gente não vê as pessoas falando, Deus quis, Deus fez, Deus preparou, Deus me deu, Deus tirou. Foi a vontade de Deus. Entendeu? Então, muitas circunstâncias que a gente passa na vida, mesmo que a gente não perceba que a gente está indo buscar a questão de Deus, aí inconscientemente a gente acessa os nossos conteúdos inconscientes. E aí, toda circunstância que eu vou vivenciar, eu ativo uma crença minha, seja sobre mim mesmo, e hoje a psicologia, infelizmente, ela tem uma limitação, porque quando a abordagem comportamental, ela, né, vai trabalhar o ser humano, ela vai trabalhar as crenças limitantes sobre o aspecto de si mesmo, sobre o mundo e as pessoas. Então, em determinadas circunstâncias, eu ativo crenças em mim. Crenças sobre mim mesmo, sobre as pessoas e sobre o mundo. Só que como você vai desconstruir uma crença sem aprofundar? Porque todas as crenças associam-se à questão de Deus. Mas a psicologia hoje não trabalha isso. E aqui, nitidamente, né, um estudo extremamente profundo, eles vão estudar no espiritualismo racional, na parte psicológica, Deus, seus atributos e a sua providência. É um Deus totalmente oposto do que as religiões dizem. Um Deus vingativo, que intervém na matéria, um Deus que pune, que castiga. E aí é onde o Janet vai trabalhar ali um pouquinho mais para frente, que a gente vai ver, a questão do castigo e recompensa. Você vai se relacionar com Deus buscando castigo e recompensa? Essa também é a moral materialista. Vou em busca do prazer e vou fugir da dor. Mas você, como uma alma humana, a sua moral não pode estar fundamentada nem no castigo, nem na recompensa, nem na dor e no prazer, porque isso é fisiológico. O medo do castigo é fisiológico, está associado à fisiologia. O espírito não tem as emoções, tem os sentimentos, e aí o espiritismo vem explicar. Sofrimento moral é diferente de dor física, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, olha que bonito que ele escreve sobre Deus. Deus quis que o homem, a quem dotou de inteligência e liberdade, não chegasse a conhecê-lo, senão usando dessa mesma inteligência e liberdade de que o havia dotado, para que o amor que lhe tivéssemos fosse um amor refletido e livre, fruto de uma razão calma e esclarecida, e não um objeto de um instinto ou de um conhecimento necessário que não dá merecimento e nem pode ser recompensado. Muito bonito mesmo. E olha como isso é muito profundo. E se a gente pensar, então, quando a gente vai fazer uma ação e a nossa mãezinha fala assim, Deus castiga, não faz. Você não faz por medo, não é porque você compreendeu a consequência da sua ação. E a gente só, né, consegue amar a Deus pela compreensão. E a única forma que hoje nós temos de compreender a Deus é estudá-lo pela teodiceia, pelos seus atributos. Porque a gente não pode ver a Deus, né? Que é o que Kardec trabalha lá na Gênese, né? No capítulo 2.
Podemos ver a Deus? Um dia veremos a Deus? E o que ele coloca? No âmbito do pensamento, o espírito, né? Traz a questão do pensamento, porque o pensamento é um atributo do espírito. E aí, isso está associado à questão da felicidade. Lembra que Kardec coloca lá no Céu e Inferno? A felicidade é compartilhada, porque você tem os mesmos pensamentos fundamentados no bem e os mesmos sentimentos. Então, você compartilha daquele sentimento, daquela ideia, daquelas ações. E quanto mais eu compreendo, né? Quanto mais eu tenho discernimento moral, ou seja, o entendimento do bem e do mal, mais eu me desenvolvo, mais eu pratico as minhas ações, mais eu domino a matéria, mais eu me desenvolvo, mais eu me depuro, mais eu me aproximo de Deus, porque eu compreendo as leis. Então, esse estudo da Teodiceia é extremamente importante, né? E aí a gente vê o espiritualismo racional falando sobre isso, e olha o que os espíritos falam lá no Livro dos Espíritos. A sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolhas que ele concede a cada um. A sua sabedoria, a sua justiça, a sua benevolência, o seu amor. Né? Todas as vezes que a gente vê uma pergunta no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Céu e Inferno, Deus ama todos os seus filhos, Deus se preocupa com a mais ínfima criatura. Sim, Deus ama todos, a oportunidade é para todos. E Ele quer que o nosso progresso seja fruto das nossas escolhas, do desenvolvimento da nossa razão, da nossa vontade, né? Associar, né, a psicologia do Victor, né, que ele trabalha com um sentido de vida, ele associa, né, a questão da criatividade, nossa, ao nosso sentido de vida. É aquela habilidade que eu tenho dentro de mim e eu faço ela da melhor maneira que eu posso. E essa habilidade não é dada por Deus, é uma conquista sua. Deus te dá a oportunidade de você desenvolver cada vez mais essa habilidade. Então, se você é professora, tem um monte de professoras pro aqui do grupo, né? Faça isso com amor, com a melhor forma que você sabe, passa o seu conhecimento da forma que você sabe passar. A gente começou, né, falando um pouquinho das professoras, então vou usar esse exemplo. Com amor, com responsabilidade, porque a professora, ela é uma figura significativa na vida do aluno, né? Ela tem uma importância muito grande na vida do aluno. Então, a psicologia, né, que é do Victor, que ele vai trabalhar o sentido de vida, ele questiona qual é o seu sentido de vida, em que você é bom, o que você gosta de fazer. Empregue, ache o seu sentido de vida e faça o melhor que você pode naquilo, né? Que você vai ter o quê? Aquela satisfação moral que eles estão falando ali para nós. A felicidade proporcional à nossa condição. É o contentamento da viver contente, né? Aquele sentimento de estar contente com a vida, apesar das coisas que acontece, que a gente não gostaria que acontecesse, não é não? Eu penso assim também. Esse sentimento. O sentimento íntimo, né? Isso. Aqui, ó, a moral teórica, né? Sendo o homem livre, isto é, tendo o poder de governar-se a si mesmo, tornar-se senhor de si próprio, ele mister uma regra de ação. O homem
tem sua lei, como estes seres obedecem fatal e cegamente essas leis, ignoradas por eles. Sendo o homem livre, deve, pelo contrário, conhecer qual é a sua lei, para lhe obedecer e segui-la fielmente. Indagar qual seja essa lei e determinar sua natureza, tal é o objeto da moral teórica. Então, aqui, o que ele está falando? Quando você obedece cegamente, ele está falando o quê? Dos animais, né? Porque olha o que ele profundo, é muito próximo do que o Espiritismo fala, para não dizer igual. Tá travando o um pouquinho homem aí. tem sua lei como os outros seres da Travou, né? A minha internet que travou. Ó, vocês estão me ouvindo bem agora? Então, olha que é importante essa parte que ele coloca. O homem, pois, tem sua lei com os outros seres da criação. Quais são os outros seres? A gente observa toda a natureza, né? Então, ele coloca aqui, ó, com uma diferença. Porém, de que esses seres obedecem fatal e cegamente a essa lei. O animalzinho não compreende a lei. E aí o animalzinho, olha como o espiritismo é lindo, gente, né? O animal, ele age por instinto. No capítulo 3, ele não define a origem, ele define o que é o instinto. Um guia seguro sempre bom. Mas a origem do instinto é aquela que estiver mais de acordo com a providência de Deus para conosco. Porque quanto mais, né, aquele bichinho está ali na sua fase evolutiva primária, mais a providência de Deus age. Mais Deus supre a necessidade que aquele animalzinho tem. Então, ele coloca os limites, né? Que é as questões fisiológicas do corpo, a necessidade de alimentação, a saciedade, todas as coisas que a gente associa à questão do corpo. E que muitas vezes a gente abusa, né? Aí ele fala assim, ó, sendo o homem livre, deve, pelo contrário, conhecer qual é sua lei, para lhe obedecer e segui-la fielmente. Indagar qual seja essa lei e determinar sua natureza. Tal é o objetivo da moral teórica. Então, quando a gente indaga, qual é a lei moral para o espiritualismo racional? É o ato do dever, livre, escolhido e refletido. Por quê? Porque você compreende. Então, aqui, no estudo da moral que o Janet traz, considerando o bem como prazer ou utilidade, ele está falando do materialismo, né? Desaparece e mal torna-se arbitrária. O bem não deve ser procurado em um modo de nossa sensibilidade, tá? Nem nos estados de consciência. O prazer não é excluído da categoria dos bens, mas não é o princípio deles. O bem moral, sendo... Diga, Gê. Eu não entendi muito bem isso aqui que ele fala. Nos estados de consciência, o bem não deve ser procurado em modo de nossa sensibilidade, nem nos estados de consciência. Eu não entendi direito isso, não. Ele vai explicar mais para frente, porque a nossa moral não pode se fundamentar na questão do corpo. Quando ele fala sensibilidades, sensações fisiológicas. O prazer, ele está associado à nossa fisiologia.
Então, ele está falando aqui, o prazer, ele não é excluído da categoria dos bens, mas ele não pode ser o fundamento da moral, porque aqui quando ele está falando que se você considerar, né, considerando o bem como prazer e utilidade, ele está dando ali, trazendo o pensamento materialista. Vai em busca do prazer e fuja da dor. Faça aquilo que te é útil, aquilo que te satisfaz. Então, o prazer é bom e a dor é ruim. Então, você busca o prazer e foge da dor. Só que o Janet, lá no Tratado Elementar, o que ele vai falar? O prazer nem sempre é o bem. E a dor nem sempre é ruim. Então, por exemplo, se você vai passar por uma cirurgia, você vai passar por uma dor física, mas essa dor física é necessária para o restabelecimento da sua saúde. Porque se você está ali com uma hérnia, você precisa fazer uma cirurgia para retirar, o seu corpo vai se restabelecer e você vai melhorar. Então, mas você passa pela dor. O médico, quando ele, né, o cirurgião, quando ele te corta, ele está te causando dor. Então, o Janet vai usar esse raciocínio para que você entenda que a dor não pode ser, dor e prazer não pode ser o fundamento da moral, porque isso é fisiológico. Aí ele traz um outro exemplo, por exemplo, se você tem um filho que é preguiçoso, e ele fica lá deitado o dia inteiro, você vai lá e ainda vai dar um cobertor para ele, o que ele vai sentir? Mais prazer. Nesse caso, o prazer é mal, percebe? Sim, que aí sim. ele deita lá, o cobertorzinho quentinho, dá prazer, fica lá deitadinho. Né? Okay. O que é diferente, tipo, se você tem lá um filho, ele chegou cansado do serviço, sentou ali para ver uma televisão, deitou, e então um dia frio, você vai lá e põe um cobertor nele. Percebe? A situação é a mesma. O que muda... Ok, obrigada. Ô, Ju. Imagina. Oi. Diga. Só para colaborar. Que bom te ver, Arthur. Estamos recuperando aqui. Ontem eu não dei conta. Mas o bem aqui no caso, né, tem uma coisa que Kardec depois ele coloca. Que bom. A felicidade não é pessoal, né? Então, o bem do prazer, ele acaba sendo pessoal, né? Porque é o prazer só para a gente, né? Então, o fato do prazer ser pessoal, ele acaba não sendo uma categoria de bem, porque o bem, em última análise, que vai proporcionar a felicidade, ela não pode ser pessoal, porque o bem pessoal é egoísta, ganancioso e orgulhoso. Então, nessa diferenciação que a gente vai vendo, né, Ju, que esses pensadores, né, eu estava fazendo uma linha aqui, o René Descartes, eu estava lendo alguma coisa dele, ele é de 1590 a 1650. Quando ele vai trazer esse tipo de conceito, o Leibniz, depois em 1600 e pouquinho, 650, também vai trazer essa parte da moral, né? O Adam Smith tem um livro dele que eu comecei a ler, Teorias dos Sentimentos Morais, porque ele não é economista. O Adam Smith, ele é um sociólogo, assim, ele está falando o Kant vai usar muita base do Adam Smith depois, eu não sabia. Então, o que eles estão apontando? Conhecer Deus através dos atributos da pessoa, através do raciocínio. Então, quando você começa a raciocinar, você ter ciência, né, olha, nulidade, né, científica e desenvolvimento moral. O fato de você ter ciência de si mesmo, você conhecer, é o que vai dar o começo do desenvolvimento moral. Isso é muito interessante, né? Então, acho que essa parte da categoria do bem, do prazer, como o prazer, porque o prazer que eu sinto quando eu como um doce, ele não é igual ao que a minha esposa sente, ou pode ser similar, mas não é igual, porque nós somos diferentes.
né? Então, os prazeres, eles podem ter uma linha, mas eles não são iguais, né? Então, eu acho que separar os prazeres físicos, que nem você estava falando, como um bem, e ele é um bem, né? Porque ele dá um conforto fisiológico, mas ele não é a felicidade em si, que é o bem supremo, né? Porque aí, senão, a parte precisa ser pessoal. Não sei se eu consegui, não sei se deu para entender, não sei se cortou, né? Mas as coisas, a gente vai voltando um pouquinho para trás, tem uma linha lógica, né, Ju? Que do estudo, porque o que o espiritualismo racional está fazendo, que eu estou percebendo, eles estão agora fechando estudos que, desde Platão, Sócrates já se inicia, mas principalmente com Descartes, com Leibniz, com Kant, com esses pensadores, eles vêm agora fechando conceitos esparçados que eles não conseguiam concatenar, né? Não conseguiam fazer o fechamento. Eu acho que isso, e depois Kardec traz isso como a metafísica em si mesmo, né? Olha, vamos separar aqui agora a metafísica fazendo todo o estudo da alma, né? Olha, o que é a qualidade da alma e o que é a qualidade do corpo, e se embaralhar muito, e por isso que as igrejas e as correntes religiosas tratavam Descartes, tratavam Leibniz, tratavam Adam Smith, Kant ou Rousseau, tudo como reacionário ateus, agnósticos, né, que queriam destruir Deus. Mas se você pega a parte que eles estão falando, o Descartes, por exemplo, ele vai falar que ele não quer destruir Deus. Ele encontra um Deus tão grande, o que ele quer destruir é o Deus da igreja. Ele fala isso na introdução do seu livro. Eu quero desconstruir esse Deus para construir um novo Deus. E aí a história traz o Descartes como se ele fosse um assassino de Deus, por exemplo, né? Como fosse um agnóstico, uma figura do capeta, né? Então essa briga espiritual é muito forte, né? Porque o que está em jogo? É o cerceamento da liberdade, né? É o direito de pensar, é o livre pensamento, tudo esse tipo de coisa. E os lucros, né? Porque se não tem inferno lá, e aí? E as indulgências? O quanto, né, Kardec traz essa reflexão no céu e inferno, o quanto se ganha de dinheiro com essa crença? Não é verdade? E quando você falou da questão do prazer, né? Está associada à questão do bom e do ruim, né? Que é diferente do bem e do mal. Então, isso está associado à questão da espécie. Não, Paulo trabalha isso, salvo engano, acho que é na autonomia que ele fala um pouquinho sobre isso, né? O que é bom, às vezes, para mim, mas o bem é universal e o mal também. Né? Se você faz uma ação má, isso é mal para qualquer pessoa que você seja um animalzinho, seja uma planta, seja um ser humano, não é verdade? Atinge a qualquer pessoa. O prazer, ele está associado à questão minha, né? De sobrevivência, ou se aquilo é bom ou ruim para mim, no sentido do corpo, né? Mas quando se eu não me engano, é o Leibniz que o Janet, ele cita bastante. Eu até tinha bastante curiosidade em estudar mais sobre ele. Porque, salvo engano, eu acho que é ele que o Janet cita em várias... Juliana, porque ele traz, né? Eu tenho um pedacinho aqui, ó. Olha o que o Leibniz vai falar. Eu tenho 2 resuminhos aqui, ó. Mas não se pode amar a Deus sem conhecer as suas perfeições ou a sua beleza. E uma vez que só podemos conhecê-lo em suas emanações, estes são os 2 meios que se deve ver a sua beleza. O conhecimento das verdades eternas, que se explicam sobre as suas razões em si próprias, e o conhecimento da harmonia do universo. Ou seja, é preciso conhecer as maravilhas da razão e as maravilhas da natureza. Então, nós vamos conhecer Deus através dos semelhantes, né, e do que está acontecendo, e vamos conhecer
através das sensações, através da maravilha da natureza. E um pouquinho mais para frente ele vai falar assim, as maravilhas da razão e das verdades eternas, que nossa mente descobre em si própria, são essenciais nas ciências do raciocínio sobre os números, sobre os valores, sobre o bem e o mal e sobre a justiça e a injustiça. Então, o Leibniz ele vai chegar a um ponto de análise que o espiritualismo racional vai desenvolver tudo. É muito bonito, né? É porque eram autores esparçados e eles não tinham uma corrente acadêmica, vamos dizer assim, né? Isso que é legal, que quando Kardec está trazendo o espiritualismo racional como uma ciência, uma proposta de filosofia e de desenvolvimento moral, ele está trazendo o espiritismo para a academia. E isso é relevante. E não para a igreja religiosa, né? Não para o dogmatismo, mas realmente como uma ciência, né? Isso que é legal. Assim, eu sei que o nosso é pequeno, né, Arthur? Às vezes os estudos, mas seria tão bom se a gente pudesse, né, sei lá, montar um estudo que a gente pudesse seguir essa linha, né, de raciocínio, de entendimento, que acho que quanto mais a gente busca e traz lá e vai acompanhando esse raciocínio, isso vai fazendo sentido, né? Que a gente foi estudar um pouquinho do espiritualismo, porque Kardec coloca lá, né? A reação. Então, é o que. Mas seria tudo muito interessante, né? Se a gente pudesse trazer toda essa linha aí de raciocínio e trazer o fechamento com o espiritismo. Tá travando bastante, Ju. Travou, né? É porque aqui tá chovendo. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Voltou. Tá me ouvindo? Voltou, né? Sim. Então, Tá falhando para a um gente pouco. fechar esse raciocínio, ó. O bem moral, sendo distinto do prazer e da utilidade, não pode, a lei da atividade humana, ser procurada nem na paixão, que está associando o corpo, que tem por objeto o prazer, que é a moral. Essa lei existe do princípio da ação que se chama dever. Vocês estão me ouvindo? Não, Tá Ju. ouvindo? Agora tá. Para alguns está sendo ouvido. É porque, Ju, assim, quando você fala, a voz fica picotando, sabe? Mas é porque aqui estava chovendo bem forte. Agora deu uma acalmada. Vamos ver se a internet Vê se melhora. você não tem outros microfones ligados. Não tem. É a internet mesmo, tá ruim. Ó, então, aqui, o bem moral, né, ele coloca como sendo distinto do prazer e da utilidade. E aí ele traz a questão materialista, né? Então, nem a questão da paixão, nem que tem por objeto o prazer, nem no interesse que tem por objeto aquilo que é útil, né? Então, ele vai fundamentar a moral no princípio da ação que se chama dever. O dever como um ato livre, escolhido, refletido, né? Aí é que ele fala aqui, ó. Segundo teólogos, a moral é a obra da vontade arbitrária de Deus. Isso equivale a destruir os fundamentos da lei moral. Se cremos em Deus, é porque acreditamos em uma justiça e uma bondade perfeitas,
Há quem acredite que uma ação é boa porque é recompensada, que é má porque será punida. Isso nada mais é do que a refutada teoria do interesse pessoal, né? E aí ele associa a questão da moral da igreja heterônoma com a heteronomia que se propõe dentro do materialismo. Eu faço porque é útil, eu vou em busca do prazer, eu vou fugir da dor, eu vou fazer essa ação porque eu vou ganhar recompensas. E aí, o fundamento da moral humana, buscando todo esse estudo que eles faziam de Deus e seus atributos, né, que é um dos métodos que eles usavam, quando eles estudavam do real para o absoluto. Então, se eu sou bom, Deus é a soberana justiça. Se eu como é que eles usam? Se eu estou preso no tempo, Deus está fora do tempo. E eles vão fazendo essas associações do real, que é o que eles conhecem, que é a si próprio, né? Para o absoluto, que é Deus. E aí eles usam as faculdades, a razão, a vontade e a imaginação, em busca dessa perfeição absoluta. O Janet vai colocar que a vontade é a força da alma. A vontade é o poder de resolver a ação sem a isso ser constrangido por alguma força externa ou ainda mesmo pela força das paixões. Tem assim, ela prova a luta, ama a força da alma. Lembra que eu coloquei lá aquele slide que o Paul Janet estava falando que essa colocação que ele faz aqui está associada àquele slide. Olha o que ele fala, né? Que a vontade é o poder de resolver a ação sem a isso ser constrangido por uma força externa ou ainda pela força das paixões, porque a paixão é uma coisa interna, né? Tem, assim, ela própria uma força com a luta contra os obstáculos, seja eu emprego a minha vontade para escolher. Eu não dominado, nada interno no sentido da força das paixões. Eu escolho porque eu compreendo e eu emprego a minha vontade. Então, olha só, eu adoro essa frase do Janet. A beleza das virtudes está na razão da dificuldade das paixões a vencer. Então, quando eu conquisto virtudes como indivíduo, quando eu vou vencendo as minhas paixões, né? Quando eu vou agindo pela razão, quando eu me aproximo das minhas ações enquanto humana. E aí ele coloca lá, o bem moral consiste para o homem em tornar-se verdadeiramente homem, isto é, uma vontade livre, guiada pelo coração e esclarecida pela razão. Olha que lindo, gente! Né? E quando ele fala guiada pelo coração, ele está colocando o sentimento, né? No bem. Então, é uma vontade livre, escolho, né? Tenho como do bem a minha consciência e a minha razão. Né? E aqui um abre do qual, né, é o desenvolvimento, combatendo os seus mais na outro estudo, a gente falou bastante sobre a questão do domínio da igreja, da cega, questões
Acho que a Ju caiu, né? Vamos ver. A chuva derrubou Ju. É. É bem que tá chovendo em São Paulo mesmo, verdade. Ah, tá entrando aí ou não? Ou não caiu? Aí eu sim. Ela Ainda tá não só com a retornou. câmera, tá escura e o som caiu. Acho que ela. Deixa eu ver. Talvez ela saia e entre novamente. Entrou. Não, eu vou. Já estou aqui. Pronto. Aqui, ó. Aqui já é Kardec, né? A gente ainda na parte da teoria moral. A gente já vai finalizar. A teoria moral espírita. Então, Kardec vai colocar: a filosofia de todos os tempos esteve ligada à procura da alma, de sua natureza, de suas faculdades, de sua origem e de seu destino. Inumeráveis teorias foram feitas a esse respeito e a questão sempre ficou indecisa. O Espiritismo veio, por sua vez, dar a sua teoria. Ele se apoia sobre a psicologia experimental, estuda a alma, não só durante a vida, mas depois da morte. Observa no estado de isolamento, ele a vê agir em liberdade, ao passo que a filosofia comum não a vê senão em sua união com o corpo, submissa aos entraves da matéria. Então, lembra que a gente falou, né, que a psicologia, o espiritualismo vai estudar os fatos do espírito humano, ou seja, as ações humanas, uma alma usando um corpo. E aí ele traz a classificação, né? Nós estudaremos o ser humano em seu estado presente e em seu estado futuro, porque estudar a natureza dos espíritos é estudar o ser humano, uma vez que deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Por isso, acrescentamos ao nosso título principal o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. E aí a gente vai, né, para as questões que o Espiritismo traz para nós, né, a questão do desenvolvimento do princípio inteligente, que é uma coisa, né, muito clara para nós, do átomo ao animal superior, a evolução dos instintos, das paixões, condicionamento. Prevalece o instinto de conservação, a evolução do homem, consciência de si, inteligência, conquista do livre-arbítrio, a vontade, o senso moral, os hábitos adquiridos, né? As necessidades semimateriais e semimorais, e a evolução do espírito como co-criador, que ele participa da harmonia universal, as necessidades morais, que é onde o espírito domina a matéria. Então, lá na Gênese, no capítulo 3, que é o capítulo do bem e do mal, Kardec vai colocar assim, ó: nos seres inferiores da criação, aqueles cujo senso moral ainda não existe, no qual a inteligência não substitui o instinto, a luta só pode ter como objetivo a satisfação das necessidades materiais. Uma das necessidades mais imperiosas é o da alimentação. Eles, então, lutam apenas para sobreviver. É nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Assim que ela atinge o grau de maturidade necessário para sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral. A centelha divina em uma palavra que dá um novo curso às suas ideias, dotando-a de novas aptidões e percepções. Porém, as novas faculdades morais com as quais foi dotada não se desenvolvem gradualmente. Só se desenvolvem gradualmente porque nada é brusco na natureza. Então, ele vai lá na Gênese, ele vai trabalhar tudo isso. Ele vai trabalhar sobre esse desenvolvimento, essa parte psicológica. Então, há um período de transição no qual o homem muito pouco se distancia dos irracionais. Nos primeiros tempos, o instinto animal domina
e o motivo da luta continua sendo a satisfação das necessidades materiais. Mais adiante, o instinto animal e o sentimento moral se equilibram. Então, o homem luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer a ambição, o orgulho, a necessidade de domínio. Mas para isso necessita destruir. Todavia, à medida que o senso moral ganha preponderância, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade da destruição diminui até desaparecer, por tornar-se detestável. É quando o homem tem horror ao sangue. Somente à custa de sua atividade, ele conquista conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. No entanto, nessa circunstância, a luta, que já foi sanguinária e brutal, torna-se intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra seus semelhantes, né? E aí a gente perpassa a questão, né? Quando ele vai falar da consciência de si mesmo, que não é nem na primeira, nem na segunda, talvez na 100ª ou 1000ª encarnação, que o espírito adquire consciência de si mesmo, né? E aí ele cita o exemplo da criança, né? Ocorre o mesmo com a criança que não goza da plenitude de suas faculdades, nem 1 nem 2 dias depois do seu nascimento, mas depois de anos. E ainda então que a alma goza de seu livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. E aí ele vai falar lá na Gênese, né? A questão do instinto. O instinto é um guia seguro sempre bom. Depois de certo tempo, torna-se inútil, mas nunca prejudicial. Ele se enfraquece com a predominância da inteligência. E aí ele fala que o instinto enfraquece, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque domina a matéria. Com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa à sua vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade por seus atos. Aí ele vai falar das paixões, né? Que nas primeiras idades da alma tem em comum com o instinto o fato que as criaturas são excitadas por uma força igualmente consciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e depende do organismo mais que o instinto. São úteis como estímulo até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo se faz um ser racional. A partir desse momento, elas se tornam não somente inúteis, mas prejudiciais ao adiantamento do espírito, pois retardam seu domínio sobre a matéria. Então, ele vai falar que as paixões se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. Então, eu desenvolvo a minha inteligência, eu vou fazendo escolhas e entregando a minha vontade, tá? Então, ele fala que o instinto se extingue por si mesmo. As paixões só são dominadas pelo esforço da vontade. Então, eu emprego a minha vontade para dominar as minhas paixões. Aqui ele está falando, né, sobre o senso moral, que durante muitos períodos, longos períodos, né, a alma encarnada está submetida à influência dos instintos de conservação. Pouco a pouco, esses instintos se equilibram com a inteligência e, mais tarde, sempre gradualmente, a inteligência domina os instintos. É então que começa, somente aí, né, a responsabilidade séria. E aí, nesse capítulo do bem e do mal, ele vai trazer uma questão importante. Outra questão, muitas vezes aventada, é esta: como o espírito foi criado simples e ignorante, com a liberdade de fazer o bem e o mal, não haveria queda moral para aquele que tomasse o mau caminho, desde que chega a fazer o mal que antes não fazia? Isso é uma questão importante, né? Que às vezes a gente pode se confundir.
Então, olha o que Kardec responde, né? Fala, essa preposição não é mais suscetível que a precedente. Só há queda na passagem de um estado relativamente bom a um pior. Ora, se foi criado simples e ignorante, o espírito está em sua origem num estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, também não fez o bem. Nem é feliz, nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade. Desde que nada tem, nada pode perder. Como não pode retrogradar. Sua responsabilidade não começa senão no momento em que se desenvolve seu livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência inteligente e raciocinada. Consequentemente, o mal que fizer mais tarde, infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhe foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho por onde se embrenhou. E a questão da felicidade, né, que a gente estava falando. A felicidade está na razão da predominância do bem sobre o mal. A predominância do bem é o resultado do avanço moral dos espíritos. O progresso intelectual não é suficiente, pois com a inteligência pode-se fazer o mal. E aqui, né? O que distingue os espíritos atrasados é, a princípio, a revolta contra Deus, pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. Em seguida, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, do apego por tudo que seja material. Então, ele trabalha isso lá no último capítulo da Gênese, que é um capítulo que foi bem mutilado, né? A gente vê ele trabalhando isso, que é onde ele está falando do quê? Né? Ele vem falar da regeneração no último capítulo, né? Os tempos são chegados, a humanidade está madura para entender o quê? As verdades espirituais, né? Deus, a alma e o futuro, que são as questões que foram manipuladas, né? Porque se a gente pensar na questão da alma, na reencarnação, é um castigo, a gente está aqui para sofrer, para pagar, a gente é mal. Todas essas questões a gente, né, precisa pensar. E o futuro da alma. O que Kardec vai dizer? A felicidade é para todos aqueles que queiram, né, se desenvolver e seguir através do seu entendimento, das suas escolhas, das suas faculdades, a lei moral, a lei divina, a lei que rege. E aí é onde ele faz a separação do sofrimento físico do sofrimento moral. Então, ele começa associando isso ao mal. Há várias classes de mal, o mal físico e o mal moral. O homem cujas faculdades são limitadas não pode compreender todos nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses e das convenções artificiais que criou para si mesmo, não pertencentes à ordem da natureza. E aí ele coloca: pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e imperfeição, que cada um sofre as consequências diretas e naturais das suas faltas. Essas consequências duram tanto tempo quanto a causa que as produziu. O sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um se aperfeiçoar, todos podem, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os sofrimentos. E aqui, né, ele está falando a questão
dos abusos, dos instintos, das emoções, que são fisiológicos, né? Por uma alma que já está esclarecida pela razão e que ela desenvolve hábitos adquiridos que se transformam em vícios, desenvolvendo imperfeições que são inerentes ao sofrimento moral. Essa condição cessa quando a alma, consciente de ser o agente de seu sofrimento, arrependida, né? Ela vai o quê? Descondicionar aquele hábito que ela mesma adquiriu, superando assim, né? O seu sofrimento moral, cessando com o seu sofrimento moral. Por que que é importante, né? Porque olha o que Kardec vai colocar lá no Céu e Inferno. A doutrina espírita, no que se refere às penas futuras, então, tanto na parte da Gênese, que ele está tratando a parte psicológica, que foram as partes adulteradas, e o último capítulo, né, que também faz link com o que ele trabalha no Céu e Inferno, tem essa questão importante. E também no livro, né, no livro dos Espíritos, ele trabalha. Então, ele coloca a doutrina espírita, no que se refere às penas futuras, não é mais fundada sobre uma teoria preconcebida do que suas outras partes. Em tudo, ela se apoia sobre a observação, sendo isso o que lhe dá autoridade. Ninguém, então, imaginou que as almas, após a morte, devessem se encontrar nessa ou naquela situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje com a permissão de Deus e porque a humanidade entra numa nova fase, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou infeliz, suas imperfeições e a sua transformação do corpo. Por que que é importante? Porque aí a gente vê, né, todo o fechamento do que a gente estudou. Deus, a alma e o futuro. Existe um sofrimento eterno? Deus se relaciona conosco por castigo e recompensa, né? Estamos aqui para sofrer. Então, Kardec, né, junto com os espíritos, ele pega os termos que nós temos para trazer um entendimento. Vocês estão me ouvindo? Tá? Então, vamos fazer o fechamento aqui, ó, né? Então, é o próprio espírito, né? Ele coloca está lá na Gênese, no capítulo mais vulnerável, ele vive a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Que é a vida normal, de tal modo que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparada àquela dos tempos que ele passa no estado de espírito livre. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente no sentido que aproveita para seu adiantamento os conhecimentos e experiências adquiridos durante a vida corporal. Falamos de espírito chegado ao estado de alma humana, tendo a liberdade de ação e a consciência de seus atos, né? E aí ele fala, ele examina o que fez durante a sua estada terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece as suas faltas, elabora planos e toma resoluções pelas quais conta conduzir-se em uma nova existência, tratando de fazer o melhor. É assim que cada existência é um passo adiante no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação, né? A gente vem provar os nossos conhecimentos, né? Ver se o que está me conduzindo são as paixões, são as emoções, ou se eu estou fazendo uso das minhas razões. Todo o estudo psicológico que a gente fez hoje, né? Que vai fazer amanhã, que o Paulo vai
vai trazer com muito mais propriedade tudo isso. Então, é para a gente poder refletir, né? Sempre quando a gente vivencia uma situação em que a gente tem uma dificuldade em superar, não é um castigo, é um aprendizado. E cada passinho, mesmo que seja pequenininho que eu dou, é uma conquista, é um desabrochar de uma virtude, né? Lembra que o Janet fala? A beleza das virtudes está na razão das dificuldades, das paixões a vencer. Então, cada passinho que às vezes para mim parece pequeno é uma conquista, que a cada encarnação eu vou me aprimorando, eu vou me melhorando e eu vou dando o meu melhor. Eu vou tomando consciência, eu vou buscando o entendimento, né? Usando a minha consciência como guia. É um processo fácil? Não, porque o próprio Kardec está dizendo, né? A natureza não dá saltos. E tem muito mais coisas, né? Que a gente tem para estudar aqui, mas que não dá tempo, né? Então, a questão fundamental, a encarnação, ela é sempre uma necessidade para nós, né? Quando se torna um castigo, uma punição? Quando o espírito, não tendo feito o que devia, é constrangido a recomeçar a tarefa. Então, a mesma coisa, né? Kardec traz o exemplo de um escolar lá na Gênese. Se eu fui para a escola e eu me diverti, eu cabulei a aula, né? Eu faltei de bobeira, eu não aproveitei aquelas oportunidades que eu tive, qual é a consequência disso? É uma consequência aqui, ó, natural, né? Eu vou precisar refazer, dessa vez buscando um novo olhar, um novo entendimento, um novo esforço, uma nova dedicação, né? Para que eu possa passar de ano, possa passar naquela prova, possa superar aquele desafio. Entendeu? Então, aqui, e aí, ó, a questão, né? Do arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento já é um processo de conscientização do espírito, mas não basta o espírito se arrepender, né? Ele precisa escolher uma prova para se aperfeiçoar, que aí entra na questão da expiação, a escolha de uma prova para superar uma imperfeição que eu desenvolvi. E a reparação é um retorno ao bem, né? Quando as minhas ações estão focadas no bem, que ali é o ato do dever, livre, escolhido, refletido, né? Fazendo uso da minha vontade. E aí eu tenho a minha obrigação moral, o sentimento moral, eu sou um agente moral, porque eu faço uso das minhas faculdades enquanto alma para agir na lei. E aí eu estou em harmonia. Então, e por último, eu coloquei aqui, né? Aquela mensagem que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, são três. Pode comer devagar. Se tiver acordado, tá? Uhum. Voltou? Então, eu trouxe a mensagem do Evangelho, um pedacinho dela, né? O dever é a lei da vida. O dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Suas conquistas não têm testemunhas e as suas derrotas não estão sujeitas ao castigo. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio.
A consciência adverte e sustenta o dever, mas muitas vezes fica impotente diante dos sofismas das paixões. O dever é a joia da razão. Pertence a ela como um filho à sua mãe. O homem deve amar o dever, não para que ele permita evitar as dificuldades da vida, mas porque confere à alma a força necessária para seu desenvolvimento. O dever cresce e brilha progressivamente, refletindo as virtudes de Deus, né? Aí eu trouxe para a gente finalizar uma mensagem que está lá no nosso estudo, né? Que a gente ainda vai ver. Não trouxe ela inteira porque a gente ainda vai estudar de terça-feira, que é o porvir. Então, ele fala assim, né? A maior garantia de que o futuro melhor será estabelecido está no fato de que os ensinamentos espíritas são reflexos das leis naturais da alma. As leis divinas regem os universos por toda a eternidade. Os espíritos superiores que podem olhar as imensidões com um alcance impossível para os homens possuem um claro entendimento da harmonia que a tudo rege. A harmonia universal faz da diversidade absoluta dos seres e dos mundos o equivalente à bondade e inteligência de Deus. Somente aqueles de visão estreita que habitam um planeta ainda em construção é que ficam temerosos por não poderem chegar além dos limites de seus sofrimentos temporários. Mas dá para imaginar o que os espera no porvir. É só idealizar a partir dos ensinamentos libertadores espírita o destino fatal de todos, que é a plena felicidade, um espírito, né? Então, isso traz para a gente, né? Esperança, consolo, entendimento, reflexão, compreensão, que eu acho que é isso que é o espiritismo, né? A gente poder buscar esse entendimento, esse conhecimento das leis, esse entendimento de Deus, de seus atributos, e tudo que a gente tem tido a oportunidade, né, de estudar aí nos grupos. E é isso, gente. Depois eu coloco tudo isso lá no espiritualismo racional, lá no Espiritismo para Todos. E aí, pessoal, alguma questão final aí para... Eles estão muito quietos, gente. Eles estão ainda muito tímidos no começo do ano. Pouquinha coisa, né, Jô? Só isso. Só isso, Jô. Quase nada. É Amanhã muita vocês- coisa para estudar. Amanhã vocês Isso estão porque a gente afiados, só trouxe os itenzinhos, né? Nem imagina destrinchar item por isso. Amanhã a gente então tá preparado pro Paulo. Amanhã. Né? A gente vai rever. O Paulo, a gente é o Paulo que deveria estar preparado para tanta dúvida que a pois gente tem. Tá ok? Manda Alguém- mensagem para ele, fala: se prepara, que a gente está cheio de dúvida. Alguma questão final, pessoal? Não. Só tenho a agradecer. Tá ok, então. A Irene quer falar? Tá sem voz? Acho que ela não está conseguindo. Fechou seu microfone. Quer escrever? A gente lê? Tira o fone de ouvido e fala pelo computador, vê se fica melhor. Já foi, fala aí. Não tá, que engraçado. O microfone dela aparece, mas Quer escrever?
aparece o microfone dela aberto. É, mas não tá saindo som. Digita. Deixa eu ver se eu Digita aí. consigo captar. Mas eu prefiro ler. Digita aí. Ainda não estou evoluída, é só a Carmen que consegue a telepatia. Tem o chat aí, ó. Vai Tem mandar um mensagem bate-papo. no celular? Pode ser. Peraí, deixa eu ver aqui. Não chegou nada aqui. Manda ela clicar no chat. Escreve pelo chat, vê se você consegue. Bate-papo aí, ó. Tem um bate-papo embaixo. Alt H. Bota Alt H que você vai abrir o chat. Viu? Ah, tá. Vou. Eu vou mandar no WhatsApp, não, como é? No Telegram, do Espiritismo para Todos. Eu acho que o outro eu também mandei, né, amigo? Não lembro, Eu acho que que é um material diferente. não. Então manda novamente. Não, mas eu acho que esse aqui tá mais completo, porque esse aqui tem tudo. O 115. Eu mando lá no Espiritismo para Todos. Você tá lá, não tá? É. Não? Então eu te mando no WhatsApp. Eu mando no WhatsApp. Certo? Pronto. Então é isso, pessoal. Então é isso, gente. Bom descanso a todos. Espero que a gente possa Amanhã estar no junto mesmo horário amanhã. aqui. Paulo com a gente. Pra gente tirar nossas mais dúvidas, né, João? Tirar mais dúvidas. Venham mais falantes. Ok, gente. Boa noite para todos. Até amanhã. Boa Boa noite a noite, todos, gente. amigos. Obrigada. Fiquem bem.